Estamos falando nessas pregações sobre ser amigo de Deus. Você ouviu a primeira, hoje nós temos a segunda, sobre esse tema, ser amigo de Deus. Mas para ser amigo de Deus, nós temos que entender que Deus aborrece intensamente o pecado. Bom, se eu quero ser amigo de Deus e Ele é como meu amigo, Ele aborrece o pecado, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa que Ele. Porque eu não vou conseguir ser amigo de alguém desprezando aquilo que Ele considera que é algo essencial e fundamental. Então, se eu e você queremos ser amigos próximos de Deus, nós temos que decidir hoje odiar o que Deus odeia e desprezar o que Deus despreza. Então, para ser amigo de Deus, nós temos que lançar fora o maior obstáculo que afasta o homem de Deus, que é o pecado. Semana passada eu citei o texto de Isaías, mas hoje eu quero ler. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar. Isaías 59, 1 e 2. Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir. Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não entenda as suas orações. Esse texto, ele é muito claro. Ele diz aqui que o pecado afeta profundamente ou fortemente o relacionamento, a comunhão do homem para com Deus. Quando nós lidamos de uma maneira liviana com o pecado, nós estamos destruindo o nosso relacionamento com Deus. Quando nós tratamos o pecado não como pecado, nós estamos destruindo o maior desejo do coração de Deus, que é ser nosso amigo, ter intimidade conosco. Então, se você realmente quer ter comunhão com Deus, você tem que odiar o que Deus odeia, desprezar o que Deus despreza, que é o pecado. E como que eu posso odiar e abandonar o pecado na minha vida? Boa pergunta. Você tem a resposta? Claro que você tem a resposta. A resposta é essa. Nós temos que admitir o nosso pecado. E nós temos que confessar o nosso pecado. Quando eu admito o meu pecado e confesso, eu corro para a cruz. Eu corro para Jesus. Eu creio que o sangue dele me limpa de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o pecado. Jesus fez uma obra completa naquela cruz para que nós possamos ter o perdão dos nossos pecados, sermos limpos dos nossos pecados e entrarmos numa vida de santidade para poder ter comunhão com Deus. 1 João 1, 6 em diante diz: portanto, se dissermos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivermos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, eu citei antes, mas agora eu estou lendo. Se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se reconhecermos, admitirmos os nossos pecados e confessar os nossos pecados, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Só tem uma maneira para ser livre do pecado.
é o arrependimento. E o arrependimento tem 2 passos. Primeiro, admitir e confessar o seu pecado. E o segundo, abandonar o pecado e não voltar mais a cometer esse pecado. Certa vez, Jesus perguntou para aquela mulher: cadê os teus acusadores? E ela disse: foram todos embora, porque todos sentiram que eram pecadores e não puderam condenar ela. E Jesus disse: nem eu te condeno, mas vá e não peques mais. Confesse, reconheça, aceite o perdão de Deus, abandone e não volte mais à prática do pecado. Se você quer ser íntimo de Deus, você tem que aprender a aborrecer o que Deus aborrece, que é o pecado. E é por meio da obra, da misericórdia e da graça de Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe.